Paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para contar uma linda história para vocês. Antes de eu contar essa história para vocês, vamos fazer uma oração? Então vamos lá fazer a nossa oração. Nesse momento, crianças, vocês vão juntar os seus pezinhos. Vocês vão juntar as suas mãozinhas. E vocês vão abaixar as suas cabeças e vocês vão também fechar os seus olhinhos para nós falarmos com o Papai do Céu. Vamos fazer tudo isso, crianças? Senhor Jesus, nesse momento nós estamos aqui pedindo, Senhor, que Tu venha, Senhor Jesus, falar aos nossos corações, que Tu venha nos abençoar com essa linda história, Senhor. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a Sua voz, Papai do Céu. Desde já nós te agradecemos e já te pedimos que continue conosco, assim como Tu prometeste na Sua palavra que estaria conosco. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, minhas crianças lindas. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês. E hoje eu trouxe uma linda história para vocês. E essa história está escrita aqui, crianças, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Essa história que eu vou contar para vocês está lá no primeiro livro da Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 37, 39 e assim por diante, tá? E essa história que eu vou contar é a história de um personagem muito especial. Está lá, ó. É a história de José. E quem era José, crianças? José era um homem muito temente a Deus. José, ele era um homem que sempre procurou fazer tudo que o Senhor que agradasse ao Senhor. Vamos aprender um pouquinho sobre José? José, crianças, deixa eu abrir aqui para vocês. José, ele era filho de um homem chamado Jacó. E Jacó, ele não tinha somente José de filhos. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, que Jacó, ele tinha 12 filhos. E José era um dos filhos mais jovens de Jacó. Sim, ele era um dos caçulinhas de Jacó. E Jacó amava muito José. Jacó amava demais José, porque ele era um filho que tinha nascido já que Jacó já tinha a sua idade mais avançada. E Jacó amava demais José. Um dia, sabe o que aconteceu, crianças? José, ele ganhou do seu pai uma linda túnica. Uma túnica colorida. E sabe, os irmãos de José, eles ficaram com muito ciúme de José. Eles já tinham observado que Jacó, o papai de José, tinha uma preferência por José. E eles ficaram muito bravos. E eles pensaram assim, esse José é feio, né, criança, sentir inveja dos irmãos, né? Mas José, além de ser um filho muito amado, muito obediente, José ele já tinha muitos sonhos. Um dia, José estava dormindo e ele teve um sonho assim, crianças. Ele sonhou que existia um feixe de trigo e mais 11 feixes de trigo. E todos aqueles feixes de trigo se curvavam para o feixe de José. E José correu e foi contar para os seus irmãos. E os seus irmãos, ficaram mais bravos ainda. Olha esse sonhador aí. Ele fica tendo esses sonhos aí para nos provocar, pensando que nós vamos nos curvar diante dele. Outra noite, José teve outro sonho. Nesse sonho, José, ele era uma estrela. Ele pensava assim que ele era uma estrela muito brilhante. E 11 estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele. E José correu e contou lá para o seu pai e para os seus irmãos.
Nessa hora, Jacó falou assim: olha, então você está pensando que até eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você? E Jacó brigou com José, mas ficou pensativo. Algum significado tem que haver nesses sonhos. E com esses sonhos, crianças, os irmãos de José ficavam ainda mais bravos com ele, que eles tiveram até mesmo uma ideia assim: nós vamos acabar com a vida de José. Então, o que eles pensaram? Vamos terminar com a vida de José. E um certo dia José foi chamar os irmãos lá no campo onde eles trabalhavam com as ovelhas, e eles tiveram uma ideia: vamos jogar José num poço. Estava lá, pobrezinho do José, lá naquele poço jogado. Ele com certeza deve ter chorado, deve ter pedido: alguém me salva. E no outro dia, os irmãos de José foram lá e sabe o que eles fizeram, crianças? Eles venderam José para alguns ismaelitas que estavam passando por ali. E José ele foi levado, sabe para onde? José ele foi vendido pelos seus irmãos e ele foi levado, sabe para onde, crianças? Lá para a terra do Egito. Lá naquela terra onde existiam os faraós. E quando José chegou lá na terra do Egito, crianças, ele foi vendido para um homem muito rico, muito poderoso, chamado Potifar. E José estava lá na casa de Potifar. E José, tudo que ele fazia, crianças, era abençoado por Deus. José começou a administrar a casa de Potifar e por causa de José, a casa de Potifar foi abençoada, porque tudo que José fazia era abençoado por Deus, porque ele era um homem muito bom, ele era um homem temente a Deus, crianças. Mas lá na casa de Potifar existia uma mulher, a esposa de Potifar, que um dia ela mentiu contra José. E Potifar ficou muito bravo com José e mandou José, sabe aonde, crianças? Mandou José lá para uma prisão. José, ele foi jogado no poço. José, ele foi jogado numa prisão. E lá dentro da prisão, crianças, sabe o que aconteceu? Lá dentro daquela prisão, lá estavam dois presos, o copeiro do rei e o padeiro do rei. E esses dois presos, um dia José observou que eles estavam angustiados e José foi lá e perguntou: o que acontece com vocês, que vocês estão tão angustiados? E daí o copeiro do rei contou o seu sonho para José. E o padeiro do rei também contou o seu sonho para José. E José interpretou os sonhos dos dois. Mas José falou assim: ó copeiro do rei, você daqui 3 dias você será absolvido e você voltará para o palácio do rei. E o padeiro do rei, dentro de 3 dias você será morto. E aconteceu tudo aquilo que José falou. E antes deles saírem da prisão, José falou assim para o copeiro do rei: quando você estiver lá no palácio, lembra de mim. Lembra de mim, que eu estou aqui, que eu te ajudei, que eu interpretei o teu sonho. E José continuou lá naquela prisão. Passaram-se algum tempo, crianças. E sabe, lá no Egito existia um faraó. E o faraó também estava angustiado, crianças, porque ele também tinha tido sonhos. Papai do céu também fala conosco através dos sonhos. Papai do céu às vezes nos mostra coisas através dos sonhos, crianças. Fiquem atentos sempre quando Deus quer falar com você. E Faraó teve um sonho assim, que perto do lago existiam 7 vacas, 7 gordas e 7 vacas magras.
E de repente elas estavam lá tomando água e de repente aquelas vacas magras engoliram todas as vacas gordas. E no outro dia, o outro sonho de Faraó, ele viu 7 espigas cheias e bonitas e 7 espigas fracas e feias. E aquelas 7 espigas fracas e feias engoliram as 7 espigas bonitas. E Faraó mandou chamar um monte de pessoas que pudessem ajudá-lo a interpretar aqueles sonhos e ninguém conseguia. Isso tinha passado algum tempo. E o copeiro do rei, vendo a angústia de Faraó, de repente, sabe o que acontece, crianças? Ele se lembra de José. Ele lembra de José, ele lembra que José também um dia interpretou o sonho dele e tudo que José falou aconteceu. E Faraó mandou chamar José. E José chega lá perante Faraó e Faraó conta os seus sonhos. E José interpreta os sonhos do rei, dizendo assim: as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura na terra. Vai chover, a terra vai produzir muitos frutos, muito trigo, muitos cereais. Mas depois vem 7 anos em que a seca vai assolar a terra e a terra vai deixar de produzir, nenhuma erva vai produzir essa terra. E Faraó escuta tudo aquilo que José fala e ele vê que José é um homem muito sábio, muito temente a Deus. Ele vê que José tem o Espírito de Deus, crianças. E sabe o que ele faz? Ele coloca José como seu governador, como seu administrador. E nesse tempo das 7 vacas gordas, José começa a separar o trigo, o arroz, o açúcar. Porque José é um homem muito sábio, muito inteligente. Ele tem o Espírito Santo de Deus. E José guarda tudo aquilo em grandes silos, em grandes armazéns, assim ele armazena tudo. E quando vem o tempo da seca, já tem muito alimento guardado. E o Egito, crianças, começa a vender mantimentos para todas as terras ali de perto, para todos os povos ali de perto. O Egito começa a vender mantimentos. E um dia José estava lá, cuidando do seu trabalho. Sabe quem aparece, crianças? Aparece uma caravana lá de hebreus para comprar alimentos. E José olha aqueles hebreus e José reconhece na hora quem são eles. E quem será eles, crianças? É aqueles irmãos de José que um dia jogaram ele lá no poço. É aqueles irmãos de José que um dia venderam ele para o Egito. E José olha para eles e começa a falar assim: ah, vocês são espias. Vocês vieram aqui para me espionar. E os irmãos de José: não, nós somos hebreus, nós temos um pai velhinho, nós viemos aqui para comprar mantimentos. E José fala assim: ah, para eu acreditar que vocês não vieram aqui somente para me sondar, para me vigiar, para me espionar, eu quero que vocês façam uma coisa. Onde vocês vão ficar aqui comigo e vocês vão voltar. E quando vocês voltarem, vocês têm que trazer o seu irmãozinho mais jovem, que era o irmãozinho caçula de José, que era Benjamim. E aconteceu isso. José encheu lá o saco deles de cereais, de alimentos. E ainda, sabe o que José fez, crianças? Colocou todo o dinheiro que eles levaram para comprar nos sacos. E aqueles irmãos pensaram assim: meu Deus, olha que o dinheiro, eles vão achar que nós o saqueamos, que nós o roubamos.
E eles demoraram um tempinho para voltar para o Egito, apesar de um irmão ter ficado lá. Quando eles chegaram e falaram para o seu pai assim, ó, lá o governador do Egito só vai nos vender novamente os alimentos se nós levarmos Benjamim. E Jacó se abraçou com Benjamim. Não, meu filho amado, não. Já perdi um filho amado, eu não posso perder mais um. Mas a fome continuou, crianças. E eles tiveram que retornar lá para o palácio de José, lá onde José estava. E nesse dia eles voltaram. E sabe quem que eles levaram junto? Eles levaram Benjamim junto. E José viu o seu irmão e José se emocionou e pensou assim, ai, o meu irmão. E José fez a mesma coisa, encheu os sacos de mantimentos, mas José queria ter o seu irmãozinho perto. E no saco de mantimentos lá de Benjamim, crianças, ele colocou a sua taça de prata. E quando eles estavam indo embora, José chamou, ei, mandou um dos seus empregados chamarem eles. Olha aqui, eu só fiz o bem para vocês e vocês ainda vêm aqui e me roubam. Diz a palavra, crianças, que José tinha preparado um lindo banquete para os irmãos. E a porção maior era sempre do seu irmãozinho querido Benjamim. E quando os irmãos de José ouviram assim, não, nós não fizemos isso. Que aquele que encontrar essa taça de prata fique aqui com você como seu escravo. Os servos de José procuraram encontrar a taça de prata lá nos mantimentos de Benjamim, crianças. E daí os irmãos de José choraram e falaram assim, não, nós não podemos deixá-lo aqui, porque certamente o nosso pai morrerá. E contaram toda a história do que eles tinham feito para o seu irmão José. Nesse momento, crianças, José diz a palavra que José falou, saiam todos aqui do palácio. Todos os servos de José saíram, todos ficaram somente José e os seus irmãos. E diz a Bíblia que José chora tão alto que quase todas aquelas pessoas que tinham saído da sala puderam ouvir o pranto de José. E José falou assim, sou eu, sou o seu irmão que está aqui. E diz a palavra do Senhor que aqueles irmãos ficaram com medo até, pediram perdão. E José falou assim para eles, não foram vocês que me trouxeram até aqui. Eu estou aqui porque foi propósito do Senhor. O Senhor me trouxe aqui. Pensa, crianças, a fé de José. Como José tinha fé para pensar assim, não. Tudo aconteceu comigo. Os momentos bons, os momentos ruins. Porque sou o propósito do Senhor. O Senhor me trouxe aqui. E José faz um lindo convite para aqueles irmãos, ó. Vão lá, busquem o meu pai, busquem as suas famílias e todos vocês vão viver aqui no Egito sob a minha proteção. E foi isso que aconteceu. Nesse dia, os irmãos voltaram e foram lá buscar o seu pai, Jacó. E tava lá Jacó e José, abraçados, emocionados, porque o filho encontrou o seu pai querido, aquele pai tão amado, e aquele filho tão amado por seu pai. Vocês observaram, crianças, que José teve várias fases da sua vida. Primeiro, José recebeu uma linda túnica colorida. E os irmãos de José tiveram inveja dele, porque ele tinha ganhado uma linda túnica colorida do seu pai. José também recebeu a túnica da humilhação. José foi lançado na prisão, mas o Senhor nunca abandonou José, porque tudo que José tocava prosperava. José,
tudo que ele fazia. Ele estava na casa de Potifar, a casa prosperava. Ele estava na prisão, ele foi nomeado como ajudante dos carcereiros. E José, a túnica importante que ele recebeu foi essa túnica aqui, crianças. A túnica de governador. José foi governador do Egito. E mesmo lá em cima, lá no alto, onde o Senhor colocou José, José pôde se lembrar dos momentos bons, José pôde se lembrar dos momentos ruins que ele passou na vida dele. Mas em tudo ele deu graça, em tudo ele falou assim: foi a mão do Senhor que me trouxe aqui. Então, crianças, hoje nós passamos por momentos difíceis, momentos tão difíceis, nós estamos perdendo tantas pessoas queridas. Mas você coloca no seu coração que para tudo há um propósito e tudo está no controle do Senhor. Por mais que você pense assim, eu não vou conseguir, tá difícil, coloca na mão do Senhor que para todas as coisas ele tem um propósito. E nunca esqueça, assim como ele cuidou de José em todos os momentos, ele está cuidando de você. Que Deus possa te abençoar nesse dia. E que você possa pensar assim: eu sou um propósito do Senhor. Cuida de mim, usa a minha vida como tu quiseres, Senhor. Eu sou o teu. Faz de mim o teu querer. Amém? Vamos orar então, crianças. Vamos orar para finalizar aqui a nossa história. Você vai de novo fechar os seus olhinhos, abaixar a sua cabecinha, juntar as suas mãozinhas para falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, nesse dia, nós te agradecemos por sabermos, Senhor, que tudo está no controle das suas mãos. Todo o nosso ser, todo o nosso respirar, os momentos bons, os momentos ruins, tu está nos cuidando e nos guardando, Papai do Céu. Assim como tu cuidou de José, tu cuida de nós. Tu faz na nossa vida o teu querer. Faz de nós a tua vontade, Senhor. Nos guia, Senhor, para que nós possamos andar no caminho certo, Papai do Céu. É que nós te pedimos no nome do teu Filho amado Jesus. E todas as crianças dizem amém. Amém, crianças. Que Deus possa te abençoar nesse dia. E que você nunca esqueça. Ele cuida de você. Deus abençoe. Um beijo da tia Soninha aqui para vocês, crianças.